Sexto mandamento: não adulterarás. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, viver uma vida casta e decente em palavras e ações. E cada qual ame e honre seu cônjuge. Chegamos na metade dos 10 mandamentos. Na verdade, ultrapassamos, por assim dizer. E temos caminhado junto ao Dr. Martinho Lutero em seu Catecismo Menor. Chegamos num mandamento que, por diversas vezes, é olhado apenas sob um prisma. E me deixa muito feliz todas as vezes que eu releio o Catecismo Menor e o Catecismo Maior de Lutero e percebo que ele trata este mandamento com maior profundidade, olhando as diversas possibilidades de incorrermos em falta para com essa ordenança da parte de Deus. Claro, a primeira parte do mandamento ela é conhecida como que num senso comum dentro da cristandade, dentro do judaísmo, dentro das religiões que percebem os mandamentos mosaicos. A ideia de que este mandamento nos ensina a viver uma vida casta e decente. E Lutero aprofunda. Isso não se expõe apenas por meio do corpo, por meio das nossas ações, mas também se expõe pela forma como nós falamos, como nós pensamos, como nós existimos, como nós construímos pensamento dentro da sociedade. E, de fato, não existe qualquer tipo de discussão sobre isso. De fato, o mandamento nos ensina que é importante que busquemos uma vida casta, uma vida decente, em nossas ações e palavras, e que mantenhamos esta parte do que é de fato a humanidade, ou seja, sua sexualidade, sua sensualidade, seus desejos e emoções, que sejam reservados à pessoa com quem nós compartilharemos toda a vida dentro do sagrado matrimônio abençoado por Deus. Tudo isso não deixa de ser verdade. Todavia, Lutero aqui traz uma outra condição. Lutero aqui traz uma ampliação interpretativa sobre isso e que eu acho ser profundamente coerente com todo o texto bíblico. Lutero atenta que também é possível falhar neste mandamento dentro de um matrimônio, dentro de uma relação consagrada diante de Deus, dentro de uma relação que, de acordo com a lei, de acordo com a forma como nos expressamos enquanto religião, está correta, mas que dentro dessa relação entre duas pessoas podem existir falhas tão brutais como as primeiras faladas nesse mandamento. Me assusta muito que em nosso tempo determinados tipos de ideologias, agendas e aspectos culturais tenham crescido tanto, principalmente na juventude masculina, que é onde eu acabo tendo maior entrada e contato. Muitas são as ideologias de aspectos masculinistas ou que rebaixam a mulher ou tratam a mulher numa generalização de forma um tanto quanto tosca como seres inferiores, como seres imorais ou como seres que estão abaixo do homem em determinado nível de ética, moralidade ou perfeição. E que, portanto, a partir disso se valida uma interpretação bem complicada do texto bíblico, onde o homem é superior à mulher, e nessa superioridade ele mantém uma posição de governo, de autoritarismo sobre ela. E a função da mulher não é de uma submissão a nível de amor, de cuidado e de respeito, mas de se colocar numa posição inferior, numa hierarquia dentro de uma relação amorosa. Os pressupostos que o Lutero coloca aqui jogam abaixo tudo isso e demonstram como essa posição, apesar de ter ares de teologia bíblica conservadora e complementarista, não passa de violência. Lutero estabelece: a sua ação para com seu cônjuge é de amor. E quando olhamos o texto bíblico, amor significa exatamente morrer por aquela pessoa, se doar sem limites por aquela pessoa, não ter absolutamente nada de mais relevante do que o amor e o cuidado por aquela pessoa. Tal qual como Cristo amou a igreja, tal qual como Deus amou toda a humanidade. É assim que é ensinado aos maridos cuidarem de suas esposas. Como é possível, portanto, estabelecer um real afeto de amor na situação onde você olha o outro como inferior? Você olha o outro como apenas um objeto de obediência às suas demandas. Quando você olha o outro simplesmente como nada mais do que um escravo. E Lutero avança nisso. Além de amor, é necessário honra. E como é que você honra alguém que você, de largada, já indica ser inferior, nojento e abjeto? Como é que você indica a pessoa que você supostamente amava
Afinal de contas, contraiu-se relação com essa pessoa, contraiu-se um matrimônio com essa pessoa. E como é que a partir desse momento você consegue honrá-la, já que ela é inferior, pequena, menor, e ela está sob o seu próprio jugo? Existem problemas seríssimos no nosso tempo e me assusta bastante o futuro de relações que nós teremos dentro da cristandade a partir desse tipo de ideologia. Lutero nos coloca pressupostos muito importantes para uma relação saudável. Não existe qualquer relação entre um homem e uma mulher, um matrimônio, uma relação sagrada e santa de amor, abençoada por Deus, que não se estabelece exatamente por isso. Amor e amor sacrificial, amor completo, amor sem medidas, amor que se entrega tal qual Cristo se entregou por sua igreja, tal qual Deus mesmo resolveu morrer por amor à humanidade. E não existe forma também de se manter um matrimônio de maneira consagrada e, de fato, santa diante de Deus, sem verdadeira honra, sem enxergar na pessoa que é o seu cônjuge, sem a pessoa que divide a vida com você, como alguém que você tem imensa honra, imenso prazer, tem certo tipo de veemência aquela pessoa, de, podemos dizer, até de veneração. Você enxerga naquela pessoa qualidades, atributos, e você sempre exalta essas coisas, jamais rebaixando, jamais atacando, jamais ferindo essa pessoa. Lutero demonstra como é muito fácil observar o não adulterarás apenas sob um lapso de não cometer pecados em determinado tipo de pecado. Mas como é muito fácil, mesmo dentro de uma relação que supostamente está tudo certo, está tudo legalmente correto, mesmo assim, incorrer em diversas falhas e culpas diante desse mandamento. Que cada um de nós, aqueles que se preparam para o matrimônio, como é o meu caso, aqueles que ainda nem estão na situação, aqueles que já estão em matrimônio, possamos observar de maneira mais atenta este mandamento. Possamos observar a importância de rever os nossos conceitos do nosso tempo acerca do que realmente é uma relação amorosa, uma relação afetiva, um casamento. Que nós possamos, enquanto principalmente jovens, nos abster de todo tipo de erro que pode cair acerca desse mandamento. E que na construção de nossos relacionamentos, que venhamos sempre prosperar e frutificar o amor e a honra por aqueles que estarão conosco até o dia de nossa morte. É muito importante refletir sobre essas coisas e é muito importante sair da primeira camada. É muito importante refletir sobre essas coisas e estar atento e orar, porque de fato essas ideias, essas construções do nosso tempo muito me assustam. E eu tenho muito temor sobre relacionamentos que podem surgir a partir desse tipo de visão. Que Deus tenha misericórdia de nós e que todos aqueles que têm algum espaço para falar combatam de agora esse tipo de coisa. Não porque simplesmente eu tenho uma ideologia oposta a essas pessoas, mas porque claramente esse tipo de visão é profundamente antibíblica. E sendo você um luterano, é profundamente anticonfessional também. Meu querido, seja homem, pare com essas coisas. Ame dignamente a sua esposa, honre-a em todas as possibilidades. Minha querida, que me ouve agora, por favor, não se relacione com esse tipo de rapaz. Procurem homens melhores, homens que verdadeiramente te amem e te honrem. Você merece mais do que isso. Deus quer que você tenha um marido que seja tal qual como Cristo, de amor sacrificial por sua igreja. Jovens, melhorem. Jovens, femininas, busquem meninas melhores. Fica aqui minha reflexão. Quem diria que de uma reflexão sobre os 10 mandamentos sairia um assunto acerca de relações, namoros e casamento. Mas é isso. O Catecismo Menor de Lutero existe basicamente para que possamos ter uma visão ampla, grandiosa e profunda acerca daquilo que Deus nos ordena. Para que consigamos, de alguma forma, tentar cumprir, mesmo que com nossas falhas, mas que consigamos também enxergar como temos falhado de forma tão grandiosa para com Ele e para com o próximo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!